Boa noite a todos. Com muita alegria damos início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nosso irmão João vai fazer a leitura do capítulo 96 e também convido para fazer a nossa prece de abertura. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender os ensinos do nosso mestre irmão Jesus, para podermos nos evoluir e pôr em prática para ajudar ao próximo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Compartilhar a tela. Então, vamos lá. Hoje é o capítulo 96, a coroa. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Está em Marcos, capítulo 15, versículo 17. Então, essa passagenzinha aí, eu fiz um resumozinho, né, do que eu entendi. Vamos lá. A coroa que os romanos deram a Jesus era uma coroa de espinhos, que, na verdade, explicitava o sarcasmo, como também a placa que colocaram na cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Não só os romanos, mas boa parte dos judeus também contribuíram para que a coroa ficasse impregnada desse sarcasmo, dessa maldade, desse deboche, dessa humilhação. Todos esses sentimentos cruéis estavam representados naquela coroa. Um povo extremamente materialista, pois achavam que o Messias viria para o combate, para colocar a nação judaica como a melhor, pois eram os escolhidos. Mas não prestaram atenção nos ensinamentos de Jesus, pois eram muito materialistas, terra a terra, né? Como hoje ainda são. Ainda estão esperando a chegada do Messias. Alguém quer completar alguma coisa? Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, é isso aí. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho, na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpado, se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número de agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Então, desse parágrafo aí, eu entendi o seguinte. Ainda hoje, mais de 2000 anos se passaram, né? E existem aqueles que se dizem discípulos de Jesus, mas buscam a coroa material, aquela mesma situação anterior. Ainda estão atados aos bens materiais, espalham a palavra de Jesus para benefício próprio, para aumentar seus bens. Pregam em nome de Jesus, mas vivem de acordo com Mamon. E devemos ter cuidado, porque não é por sermos espíritas, por procurarmos aprender e seguir o que Jesus nos ensinou,
que estamos livres. Também somos passivos destas derrotas morais. Também temos a deficiência do orgulho, da prepotência e da vaidade. Por isso, o orar e vigiar serve para não sermos pegos, não darmos brechas para essas inclinações. Achei interessante que nesse parágrafo ele já deu um puxão de orelha nos espíritas, né? Porque a gente é muito comum a gente ver em outras religiões que são mais antigas, né? A gente teve a Igreja Católica, que foi a primeira, assim, né? Que teve muito poder político e econômico, ainda tem até hoje, mas antigamente tinha ainda mais. Tinha mais ainda. Agora temos a ascensão dos evangélicos, que, por sua vez, também estão querendo cada vez mais galgar espaços de poder na política, né? E ali ele alerta os espíritas, porque ele já enxerga nos espíritas tão recentes, tão jovens, né, comparado a essas outras religiões que são milenares, nós ainda somos tão jovens, mas ele já enxerga ali nos pequenos núcleos espíritas essa coisa do poder, né, de você, principalmente centros maiores, aquela coisa de, eu quero ser o presidente, eu quero ser o médium, a vaidade dos médiums, né, porque é o médium que faz mais, tem mais mediunidade, que tem menos. Então, foi um puxãozinho de orelha que ele já dá na gente, para a gente, então, vocês estão começando agora, tão jovens, já com toda essa revelação, e vão cometer os mesmos erros das religiões mais antigas, né? Então, abram os olhos, né? Vamos abrir os nossos olhos para não entrarmos nesse mesmo ciclo, porque senão seremos os fariseus do futuro, né? Digamos que o espiritismo um dia se torne aí a religião com maiores adeptos na Terra. Se a gente continuar seguindo esses padrões, nós vamos ser os novos fariseus. Vamos estar julgando e fazendo a mesma coisa que os outros fizeram, né? Então, temos que ter muito cuidado com isso. É importante isso. Aí, pode falar, Flávio. Ainda tem um agravante, né? São os fariseus sabedores da verdade, mais da verdade, né? Hoje a gente tem mais, vamos botar assim, vamos botar de outra maneira, fariseus com mais esclarecimento, né? Porque há 2000 anos atrás nós estávamos lá, né? A gente não tinha tanto esclarecimento como tem hoje, então somos fariseus ainda com mais esclarecimento. O problema realmente é essa impregnação que a gente traz de várias encarnações, essa impregnação material, né? Do ter, né? Da satisfação da matéria, né? Essa impregnação que nós temos que nos desvencilhar aos pouquinhos, né? Trabalhar mais a parte espiritual do que a parte material. Até porque também, né? A matéria fica tudo aqui, é tudo perecível, né? E ali, nem no corpo a gente leva nada. A gente só leva para a parte espiritual. Então, essa impregnação material que vem de várias encarnações é muito ruim, é muito difícil de se desvencilhar, né? A gente ainda está muito preso a essa condição. Mas é isso aí, a gente não pode ser os fariseus, né? Hoje nós temos mais esclarecimento. Ainda continuamos sendo os fariseus, por aí afora. Mas com mais esclarecimento, né, a gente vai melhorando gradativamente. E se desimpregnando dessa matéria, que é o mais importante, esse apego que a gente ainda tem a muitas coisas. Esse que é o maior problema do ser humano, né, do planeta, né, que a gente vive aí. E onde a escola também estimula, né? Porque a escola, o aluno mais inteligente, o aluno que tirou melhor nota, o Enem, olha aí, ele se passou no Enem. Então, há um estímulo muito grande para a vaidade do homem, né? Para se orgulhar de si mesmo. E realmente é uma perda de tempo isso. É uma perda de tempo, porque a gente morre, desencarna e acabou tudo. Todos aqueles requisitos, que era juiz disso, era psicólogo daquilo, era não sei o que, era nada, né? É um ser em
no mundo de provas e expiações, ainda agradecendo a Deus a chance de estar reencarnado, que a gente só tem a agradecer essa oportunidade, né? Olha que E com muita dignidade, né? as vertentes religiosas, não estou especificando nenhuma delas, mas assim, as vertentes religiosas, as próprias igrejas e todas, né, elas estimulam muito o materialismo, Muito, disfarçados, né, de você buscar a espiritualidade, né, se melhorar, mas elas vendem. Elas dizem que você tem que ser próspero, né, que precisa contribuir para poder ganhar alguma coisa, tu tem que, né? Então, isso é um estímulo às questões materiais, né? Algumas, né, até assim, pregam assim, que você tem que ir arrumado lá, né? Todos pomposos, parece que vão num casamento, e vão apenas né, assistir uma missa, um culto, o que for, né? E essa coisa de sempre estar cobrando, né? Cobrando, né, para as obras, para os dízimos, para não sei lá o quê, né? E isso estimula mais ainda as questões materiais. Por isso que, ao invés de... A gente ainda fica muito preso, porque, ao invés das próprias religiões pregarem a questão da espiritualidade, do seu crescimento espiritual, né, para realmente ganhar vida eterna ou ter uma vida melhor no futuro, que seja, né? Eles ficam incentivando mais o consumo do material, infelizmente. Aí, quer dizer, fica mais difícil o homem se desprender, né? Com relação à matéria. Isso mesmo, isso mesmo. Isso. Vamos em frente, então, João. E onde as pessoas mais abastadas sempre têm uma situação mais privilegiada, né? Fulano de tal, não sei o quê. Isso tem que ser combatido mesmo, né? Uhum. Continua. Isso. Individualmente, os prosélitos, ou seja, quem é partidário, quem é adepto de alguma coisa, pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos, quando essa bagagem de facilidades não os bafeja. Bafeja favorece, tá? Protege. Então, quando essa bagagem não favorece no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e desditosos. Então, isso aí eu entendi o seguinte. Deixa eu ver na minha falinha aqui. Difícil que alguém que procure o caminho reto e certo que Jesus veio ensinar encontre facilidade, né? É muito difícil. Pelo contrário, encontre sua maioria ou quase totalidade dificuldades, obstáculos e maledicências, injúrias e perseguições. Seguir o caminho do Mestre não é fácil. Ele mesmo nos demonstrou na injustiça da condenação da crucificação, que ele teve que passar para demonstrar. Exatamente, né? Na verdade, o ensino do Cristo é o contrário do que geralmente as religiões pregam, né? Aquela coisa da prosperidade, da segurança, de que nada de mal vai te acontecer se você é seguidor do Cristo, que você vai prosperar materialmente falando, né? Tudo isso é o oposto do que o Cristo ensinou. Porque o Cristo ensinou que, na verdade, a gente vai, no momento que a gente seguir ele, a gente vai estar nadando contra a maré, né? A maré do planeta, da maioria das pessoas que ainda habitam o planeta. Então, na verdade, a gente vai receber as ondas, né? A gente vai levar muita onda na cara, muita pancada, muito obstáculo para desviar. Então, na verdade, não vai ser nada fácil
esse caminho, né? Eu até brinco que geralmente quando a nossa vida está tudo muito fácil, está tudo muito bom, é porque de repente você está fazendo alguma coisa errada, você não está seguindo o caminho do Cristo, porque se você estivesse seguindo ali a risca, não era para estar tudo tão cômodo assim, não, era para ter umas confusãozinhas. Então, tem que ver se a gente não está numa posição muito relaxada, né? Muito cômoda, sem correr atrás de nada, e aí automaticamente deixando a vida muito mansa. A gente tem que seguir o caminho do Cristo e enfrentar os desafios que por virão dali, né? Mas geralmente o que acontece é o contrário, né? Quando a pessoa se predispõe a seguir uma religião e as coisas começam a dar errado, assim, errado materialmente falando, né? Uma cura da doença de algum parente que não aconteceu, é o emprego que perdeu, é o dinheiro que não veio, é a promoção que não recebeu. Aí o que acontece? A pessoa perde a fé, né? Ela sai fora. Essa religião não serve. Não... E aí faz exatamente o oposto. Né? Porque é uma religião fincada em aspectos materiais, que a pessoa trabalhou isso com isso, né? Então... Eu me lembrei da palestra que a gente assistiu, que fala sobre aonde está enterrado o seu tesouro, né? Também está enterrado o seu coração. Então, quer dizer, a gente se liga muito no que é matéria e se preocupa muito com o que é matéria, né? E esquece do que realmente qual é realmente o tesouro valioso nosso, né? Então, assim, eu lembrei muito quando vi essa passagem, eu lembrei sobre essa palestra que a gente assistiu lá no centro, né? Onde está guardado o nosso tesouro, né? Onde nós colocamos ele, né? Então, assim, eu lembrei muito disso, que a gente tem que deixar nós temos que guardar o nosso tesouro no local mais sublime possível para a gente poder realmente ter essa paz de espírito, né? E realmente ver, né? Com todos esses estudos, todos esses aprendizados nossos, que a gente possa realmente colocar em prática, colocar realmente nosso tesouro onde ele realmente tem que estar, né? No plano, na vida espiritual e não na vida material. Perfeito. Vamos em frente, João. Vamos. Aí eu vou ler só as perguntinhas, tá? Só o parágrafozinho pequenininho. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Aí, desse parágrafozinho, eu entendi o seguinte: quando nos acharmos injustiçados, humilhados, quando acharmos que a ingratidão nos ataca, lembremos-nos de Jesus. Lembremos-nos de tudo que ele passou, da coroa que colocaram nele. Então veremos que não temos do que reclamar, pois ele é o governador do planeta. Ele, que é puro, passou pelas injustiças e não reclamou. Porque nós, simples criaturas em busca de evolução, cheios de defeitos, temos que ficar reclamando. Se passamos por alguma prova ou problema na vida, é porque precisamos. Não passamos por diversão, mas por necessidade, para podermos evoluir. É verdade. Isso aí, né? Se ele, que era o espírito mais puro que teve na Terra, materialmente ganhou uma coroa de espinhos, o que faz qualquer um de nós achar que precisa ganhar louros e títulos e coroas de brilhante, né? É uma busca totalmente equivocada, totalmente errada, né? Nós temos, sim, que buscar também as nossas coroas de espinho, aquelas que vão realmente nos dar o ensinamento, a humildade que precisamos aprender. Essas, sim, vão colaborar para a nossa evolução, né? As coroas de brilhante, os títulos, os elogios,
geralmente esses nos estragam, aumenta a nossa vaidade, nosso orgulho, e geralmente agem contra a nossa evolução. E a coroa de espinhos é que é o mais difícil, né? Ela não é nem porque espeta, né? É o mais difícil mesmo de enfrentar. Porque é a que a gente merece de verdade, né? Só que a gente não quer admitir. Isso aí. Então, vamos lá, então. Vamos para o último parágrafo. Naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição. Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. E aí eu entendi o seguinte, que a coroa que Jesus usava era de luz, né? Que ele irradiava, do Espírito puro que é, mas não perdeu a oportunidade, como sempre não perderia, né, de nos ensinar que a coroa da terra ainda é de espinhos, pois aqui é para provarmos as nossas deficiências, as nossas fraquezas perante a matéria. Aqui a matéria ainda fala alto, atinge a várias pessoas, inclusive a nós. Quem de nós hoje largaria tudo, até as vestes, como fez Francisco de Assis, para servir ao Cristo? Né? É o que a gente falou mesmo, a coroa que a gente tem que carregar, que tem que passar, que tem que botar na cabeça, é a de espinhos. Porque a coroa fácil, né, a porta larga também não serve. A gente tem que fazer a dieta para passar na porta estreita. Tem que abrir mão de certas coisas para aprender a viver e dar valor, né? E seguir em frente. Isso aí. A coroa de espinho representa, como ele bota ali, o trabalho, o esforço, a luta que se faz necessária, né? Os romanos ali ficavam entre eles, trocando coroas de rosas, que era exatamente somente para a questão dos títulos, né? As posições de poder, que não valem nada no mundo espiritual. E que o que realmente vai valer no mundo espiritual são as coroas de espinho, são as dores, são os sofrimentos pelos quais nós superamos, vencemos, e principalmente por aqueles que nós ajudamos ao próximo a superar também. Então, essas coroas é que vão ter valor no mundo espiritual. As coroas de louro, de ouro, de joias, essas não vão valer nada na vida espiritual. Não, nada. Coisa, não vale nada. É matéria só. Não tem Pelo sentido. contrário, ainda rendem, costumam render, não. Dependendo do quão mal você foi naquela posição de poder, exatamente. Vai te render inimizades, invejas, e intrigas e por aí vai. Exatamente. Põe a serviço da pessoa até se prejudicar, né? Começa ela assim, de usar e pronto. Só uma beleza, maravilha, e aí acabou. Quando entra nisso, acabou. Vai numa estrada ali e encontra um monte de gente também querendo se aproveitar disso e estimulando, né? É uma coisa, é muito ruim. O Silvio Santos, numa entrevista dele, ele falou que a vida dele em si, né, que ele é um grande empresário e tudo, ele falou que a vida é 95% de suor e 5% de sorte. Então, ele falou da vida material dele, as conquistas dele, o que ele é hoje. Trabalhou desde cedo, né? Todo mundo sabe da vida dele. Então, passando para o lado
de elevação espiritual, se nós olharmos realmente essas pessoas dentro da... Vou botar dentro da literatura, tá? Só espírita, dentro do espiritismo. Vou botar a religião católica, que também temos bastantes aí, muitos e muitos. Tá? Porque isso é tudo ser humano, né? Fora os anônimos, né? Mas se nós vermos aí dentro do espiritismo, a gente vê quantas pessoas padeceram da carne, mas continuaram naquele firme propósito de ajudar o próximo, de seguir Jesus, de fazer o que realmente Jesus pediu para que se fizesse, abrindo mão, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, de muitas benesses que eles poderiam ter. Mas em prol do Cristo, em prol de Deus, né, vamos colocar assim, dos desígnios de Deus, eles foram lá com todas as enfermidades do corpo, as limitações extremas do corpo, e foram lá galgando, né, trabalhando em cima do Cristo, das obras do Cristo, e que o Cristo ensinou. Então, a gente vê que o trabalho é muito árduo, né? É como o Vitor falou, né? Se está tudo bem, toma cuidado, porque tem alguma coisa errada, né? Ou, momentaneamente, você pode estar passando por uma situação satisfatória, mas alguma hora você pode tomar um tombo, né? Pode tropeçar, cair, né? Isso em sentido figurado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando está muito bem, cuidado que pode vir uma avalanche de problemas aí, ou de adversidade, que é para colocar em prova aquilo tudo que você passou, né? E aí vai vir os questionamentos, as descrenças, né? A não, sei lá, condição de querer aceitar isso ou aquilo outro. Né? Então, realmente, se nós olharmos para esse lado, que o Espiritismo nos traz, né, em relação a essas pessoas que se empenharam, né, vamos dizer assim, se jogaram, né, entraram literalmente, né, entraram no trabalho de Cristo, eles sofreram muitos padecimentos da carne. Né? Então, a gente vê o que realmente não é fácil, é muito difícil. Eu não estou colocando nem Jesus, a gente já conhece a história de Jesus, mas é muito difícil. Um trabalho muito árduo, com muito sofrimento e dores, até porque também o planeta faz com que isso venha a acontecer. O planeta é um planeta de sofrimentos e dores, não tem jeito. E nós estamos aí reencarnando, já elevamos, né? Já saímos lá do Uga-Uga, né? Mas já estamos aqui, né? Caminhando para o mundo de regeneração, não sei quando, como a gente vai chegar, quando vai ser. Mas o trabalho é árduo, é muito difícil. Então, prepara, né? Prepara as coroas de espinho aí, que elas vão muito, muito espetar a gente, com certeza. Mais alguém quer colocar alguma coisa? É só vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Tem que ser o tempo todo isso. Né? Senão a gente escorrega e aí não é legal. Né? Verdade. Sempre atentos, né? Tem que estar sempre atentos. E quanto mais a vida nos dá, nesses louros da vida, né? Maior a gente ter essa consciência da responsabilidade. A gente tem que sempre olhar esses cargos de poder, de dinheiro, e que, por um acaso, a vida pode até nos dar, mesmo a gente não... o importante é que isso não seja a nossa meta, e que a gente enxergue essas posições, caso elas venham chegar a nós, como uma responsabilidade. Exatamente. Como um dever, e não como um prêmio. A vaidade, né? E não como um merecimento, e sim como uma responsabilidade muito grande, que a gente deva honrar, né? Caso aconteça nas nossas vidas a gente assumir essas posições, né? As coroas de ouro, se por um acaso cair na sua cabeça, entenda ela como uma grandíssima responsabilidade, não como um merecimento e um prêmio por você ser o maravilhoso. Bem, então, para finalizar o nosso estudo de hoje, convido a Selma para fazer, então, a nossa prece de encerramento. Então, vamos
fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus, né, por estarmos aqui nesse nosso estudo, estarmos aqui nesse planeta para contribuir, digamos assim, com esse processo de transição que estamos passando, né, com essa oportunidade que nos é dada todos os dias ao acordarmos e termos essa oportunidade de vivenciar e experienciar o Evangelho de Cristo. Agradecer a Falange de Emmanuel com esses ensinamentos que nos dão aqui, né, nesse estudo, e essa Falange que está conosco, nos protegendo aqui, nos auxiliando com inspirações para levarmos esses ensinamentos a todos que nos acompanham, que possamos continuar sendo seguidores do Cristo e aprendendo suas lições todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Uma Obrigado, boa João, noite pelo para estudo. todos. Boa noite, Boa boa noite para todos. semana. Uma boa semana para todos. Boa semana, Ana Cláudia.